aqui acompanhando essas imagens. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Varela. Quer falar sobre esse assunto? Queria sim. Fica à vontade. Na verdade é o seguinte, todo esse congestionamento hoje na calçada, ele se deve fundamentalmente a duas coisas. A primeira é ainda a interdição da Nilo Peçanha. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos devolver a Nilo Peçanha completamente recuperada à cidade de Salvador. Na medida que a gente devolver a Nilo Peçanha, já vai ter uma consequência direta e imediata ali na calçada. O segundo problema... Investiu quanto na Nilo Peçanha, Neto? Foram cerca de 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. O segundo problema, Varela, está exatamente na Baixa do Fiscal, na rua Luiz Maria, que o seu helicóptero, inclusive, ali mostrou com precisão. Para você ter uma ideia, só na Luiz Maria, nós já fizemos 3 recapeamentos asfálticos esse ano. Só que há um problema de drenagem, como havia na Nilo Peçanha. Então não adianta você colocar o asfalto se você não intervém na drenagem da via. Não dava para fazer a Nilo Peçanha e a Luiz Maria ao mesmo tempo, porque senão você travava completamente aquela região da cidade. Eu já determinei a Secretaria de Infraestrutura, especialmente a SUCOP, que é o órgão responsável por isso, que eles me apresentem imediatamente o estudo para fazer a drenagem na chamada Baixa do Fiscal, e aí quando a gente fizer a drenagem, depois vai recuperar todo o pavimento, o que vai garantir uma solução direta e imediata para esse problema terrível da ligação, não é, da nossa cidade baixa, né, da calçada com o subúrbio, que é feita ali pela Baixa do Fiscal. Bom, prefeito, o povo, quando você fala em reforma tributária, aí qualquer pessoa entende, vai aumentar imposto. Não vai aumentar. Eu quero saber de Vossa Excelência o seguinte, o nível dessa reforma tributária que o senhor pretende introduzir no município. Vai lá. Varela, obrigado pela oportunidade, até porque a aprovação da reforma tributária, ela é importante não apenas para o meu governo, ela é importante para o futuro de Salvador. Você sabe que sempre houve essa mística em Salvador, que Salvador não pode andar com as próprias pernas, que o município não tem dinheiro para nada. Eu diria que é quase verdadeira. Por quê? Porque Salvador hoje tem a pior arrecadação per capita de todas as capitais do Brasil. Quando você avalia quanto a cidade arrecada e compara com a sua população, Salvador arrecada pouco. O que é que nós fizemos? Nós reunimos um conjunto de propostas e encaminhamos para a Câmara Municipal. Não há aumento de imposto. Nós não estamos mexendo na alíquota de um tributo sequer. O que é que procura essa reforma tributária? Ela vai procurar dar eficiência à arrecadação, modernizar a arrecadação em Salvador. O que é que a reforma tributária vai fazer, Varela? Ela vai ser implacável com quem sonega na nossa cidade. É verdade, porque isso eu colhi no Tribunal de Contas, que se a prefeitura cobrasse o que lhe devem, seria superavitária imediatamente. É verdade isso, né? Olha, Varela, o que é que o cadastro diz aí? A prefeitura tem a chamada dívida ativa, né, que é, digamos, um conjunto de créditos da prefeitura, que nós, inclusive, estamos trabalhando bastante, e o perfil de recuperação desses créditos no começo do ano já é melhor do que na administração anterior, mas até para intervir na dívida ativa, a gente tem que aprovar a reforma tributária. Um dos instrumentos da reforma tributária é garantir que a prefeitura possa recuperar esses créditos que são dela, que estão na praça e não são pagos. Bom, agora vamos falar de buracos. A cidade, né, eu sei que começou a fazer um trabalho de tapa-buracos, mas quando chove, eu queria perguntar a você, não é possível, quando eu comprei, por exemplo, eu mandei fazer um muro lá na minha casa na ilha. O cara que fez o muro me deu a garantia. Não é possível se ter garantia do asfalto para quem faz, para quem constrói o asfalto para a prefeitura? Vamos lá, Varela. Primeiro, Salvador tem uma das malhas asfálticas mais antigas do país. O nosso asfalto está vencido. O que é que acontece? Chove, o buraco ele é imediato. Eu não sei quantas toneladas de asfalto nós já gastamos na Paralela, por exemplo. Porque eu tenho na Paralela 4 equipes de tapa-buraco só lá dentro, só na Paralela, permanentemente. Então, qual é a solução definitiva? A solução definitiva é tirar esse asfalto
e repavimentar nesses locais onde há uma situação crítica. E nós, já agora, para esses próximos meses, estamos garantindo pelo menos 20 milhões de reais de recuperação asfáltica. Quem vai, por exemplo, à noite, hoje, na Juracy Magalhães, no Caminho de Areia e na Orla a gente começou por Itapuã e está vindo em direção até chegar à Barra, já existem equipes trabalhando com a recuperação do pavimento, que não é o tapa-buraco, é uma obra definitiva que melhora de vez a situação do asfalto. Com relação ao tapa-buraco, nós vamos gastar esse ano, agora, nos próximos meses, pelo menos 15 milhões de reais para tapar os buracos. O que é que a gente tem que entender? É importante se comunicar com a população. Não dá para fazer quando está chovendo. Porque quando está chovendo, o dinheiro que é colocado ou na pavimentação, na recuperação do pavimento, ou no tapa-buraco, ele é jogado fora. Então tem que esperar a chuva passar. Tanto que esses 3 últimos dias, como apareceu um sol, a gente está rezando para São Pedro, como apareceu um sol, a gente conseguiu intensificar. Hoje, eu tenho 20 equipes de tapa-buraco espalhadas pela cidade, nas diversas regiões de Salvador, e tenho 3 equipes de recuperação do pavimento. Além disso, nós estamos procurando apresentar um projeto e buscar financiamento para ele, exatamente para garantir um volume muito mais expressivo de pavimentação asfáltica. Esse ano, eu quero recuperar pelo menos 80 quilômetros refazendo o pavimento na cidade de Salvador. Para complementar a sua pergunta, nós estamos estudando um novo modelo, que é exatamente o quê? Você contrata a empresa e ela não é só responsável por fazer a obra de recuperação do asfalto, mas também por garantir a manutenção. É isso que eu quero. Exatamente. Gostaria que fosse assim. Hoje não existe essa modalidade de contratação na prefeitura, nós estamos construindo essa modalidade para obrigar a empresa que fez a obra garantir a sua manutenção. Isso. Ô Neto, os trabalhadores da ferrovia estiveram aqui essa semana e disseram que estão sem receber salário. Varela, você passou o trem para o governo. Isso. Então, esse salário do mês de abril, salário de abril, que deveria ser pago até o dia 5 do mês subsequente, eles alegam que não receberam. Quem tem que pagar essa conta? Bom, qual foi o acordo nosso com o governo do Estado? No momento que eu apertei a mão do governador e disse, está fechado o acordo, nós vamos transferir a CTS, que era a empresa que administrava o trem do subúrbio, né, e que tinha responsabilidade por conduzir a obra do metrô. No momento que nós fechamos o acordo, eu disse claramente ao governador que o meu orçamento havia todo ele se esgotado até aquele mês, e que a partir daquele momento a responsabilidade pelos pagamentos seria do governo do Estado, que eu não tenho dúvida vai fazer o pagamento. Varela, Peraí. Então, traduzindo, o governo do Estado agora se responsabiliza pelo pagamento do salário. Pelo pagamento do salário, exatamente. É isso hoje, nós fizemos um ato em conjunto, eu e o governador Jacques Wagner, com a presença também do prefeito de Lauro de Freitas, foi lançado o edital que vai garantir a licitação do metrô. Nós vamos ter, ano que vem, o metrô rodando na cidade de Salvador. Inclusive está aqui na tarde de hoje, Grande Salvador terá 5,6 bilhões para a mobilidade. Olha aqui. É isso aí. E o governo do Estado, de um lado, está investindo com recursos seus, o governo federal está investindo e a prefeitura vai investir. São ações complementares que não vão apenas viabilizar o metrô, mas que vão viabilizar uma série de intervenções, Varela, que em 2, 3, 4 anos vão mudar o perfil da cidade de Salvador. Nós vamos ter um outro aspecto de transporte público e de mobilidade na cidade. Agora, a responsabilidade nesse momento pela CTS é do governo do Estado e eu tenho certeza que o governo vai pagar os funcionários. Bom, deixa eu fazer um resumo do início. Você garante que não terá aumento de tributos? Não haverá aumento de imposto. A reforma não passa por isso? Não há nenhum aumento de imposto. Pronto. É bom ficar bem claro isso. As pessoas não ficarem me perguntando, o prefeito está garantindo aqui no programa. Garantindo não há aumento de imposto. Agora, prefeito, os funcionalismos, SAMU está em greve, Salvamar em greve, os trabalhadores vieram aqui, o seu secretário esteve aqui, aliás, preparado ele, Alexandre Palpério, gostei dele, sabe o que está fazendo ali. Aí eu pergunto a você, é reajuste zero? Não. Não. A mesa já está instalada? É isso que os funcionários querem saber. Varela, no dia 2 de janeiro,
um dos decretos que eu assinei foi exatamente instalando uma mesa permanente para discutir a política de valorização do servidor e, consequentemente, a questão da remuneração. Agora, em maio, né, exatamente quando acontece a data base dos servidores do município, nós sentamos para discutir remuneração. 5 dias depois, e não houve nenhum pronunciamento da prefeitura de que não seria concedido o reajuste ou que Então, não seria dado reajuste zero foi benefício. boato, é isso? Eu não sei de onde tiraram isso. A Bari já está na imprensa, estava na Pois imprensa. é. Reajuste zero aí. Pois é, mas nem o secretário Paupério, nem o prefeito disseram isso. E aí o que acontece? 5 dias depois de termos sentado à mesa e começado a conversar, um sindicato decreta greve, que, na minha opinião, foi um ato precipitado, tanto que a grande maioria dos servidores da Prefeitura de Salvador está trabalhando regularmente. A adesão à decisão do sindicato é muito pequena. Por quê? Porque nós estamos dispostos a dialogar, nós estamos dispostos a construir uma pauta com os servidores, que não é apenas a pauta da remuneração. Tem um problema, por exemplo, que o servidor reclama muito, com razão. O servidor da Prefeitura de Salvador não tem plano de saúde. É uma questão histórica. Eu, como prefeito, quero dar o plano de saúde ao servidor. Esse é um dos itens que está na pauta de negociação. Cadê o IPS, então? Quebrou? Não, o IPS ele foi dividido. Hoje ele cuida apenas de previdência, chamado Previs, e tem um déficit grande anual, um déficit muito grande, todo ano. E a parte de assistência à saúde, ela é feita basicamente por um posto médico, um centro de atendimento médico, que é situado lá mesmo na sede da Previs, mas que não atende o servidor como ele precisa. Então, é um conjunto de coisas que nós queremos discutir. E eu quero ter, Varela, uma política de médio e longo prazo. É claro, esse momento é um momento difícil. Para você ter uma ideia, esse ano, ano de 2013, a folha de pagamento da Prefeitura de Salvador, ela é 24% maior do que no ano de 2012. São benefícios que foram concedidos no passado e que nós estamos pagando a conta. E eu vou pagar. Eu tenho um déficit na folha de pessoal, ou seja, eu tenho um rombo na folha de pessoal de 100 milhões de reais. Aí você vai me perguntar, prefeito, como é que você está fazendo? Eu estou me organizando, economizando onde posso economizar, cortando despesas desnecessárias para ajustar o orçamento da Prefeitura de Salvador. O orçamento da Prefeitura tem que ser igual ao orçamento da sua casa, Varela. Ou seja, eu garanto que lá na sua casa você não gasta mais do que você ganha. Nem pode. A Prefeitura não vai gastar mais do que ganha. E porque no passado isso não acontecia, eu herdei uma prefeitura com 3 bilhões de reais em dívidas. Por falar